estamos torcendo pro Hexa. A gente não sabe se o Hexa vem ou não vem, só que a Vera Magalhães é bicampeã do troféu Mulher Imprensa. Então ela está torcendo pro Hexa e a gente dá os parabéns para ela pelo bicampeonato. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Muito obrigada para você, para todo mundo aí. Ó, já tô vestindo a camisa da rádio. 2 anos de rádio, 2 anos de prêmio. Muito me honra. Muito obrigada a todo mundo que votou. Eu tô bastante feliz. Bom dia para todo mundo aí. Que legal. Ô, Vera, o presidente Michel Temer nomeou Eliseu Padilha para acumular a Fazenda e o Ministério Público. E eu estava até falando com o Augusto, foi uma solução caseira. E é o governo do fim de feira, é isso, Vera? É isso aí, Thiago. Aquele momento da xepa, que os legumes já não estão tão bonitos, já está tudo meio amassado, e o feirante grita, moça bonita, leva 2 e paga só 1. Então, a Padilha vai acumular 2 ministérios. Se não fosse um governo em fim de feira, isso não seria possível. A Casa Civil, o ministério que ele ocupa desde antes, é o coração do governo, o coração e o cérebro. É de lá que saem, por exemplo, todos os projetos de lei, todas as medidas provisórias. É a Casa Civil que é incumbida de coordenar as demais pastas. Um ministro com essas atribuições não deveria acumular uma outra área, ainda mais no Ministério do Trabalho, com uma reforma trabalhista recém-aprovada e ainda alvo de muitas controvérsias, que precisa ainda de várias regulamentações. Então é um sinal inequívoco de falta de força do governo, né? Um governo que está chegando ao seu fim de forma melancólica, com um recorde de desaprovação e sem muitos cartuchos na manga, sem muitas peças para reposição. É como se uma seleção chegasse à fase aí final sem banco para escalar. Então tem que jogar com gente a menos, vai jogar com 1 a menos e o Padilha vai acumular as 2 coisas. É um sinal também de que esse ministério hoje em dia era usado apenas para fazer troca política, porque se não fosse isso, se levasse a sério uma política de modernização das relações trabalhistas por intermédio do governo, não seria um ministério acusado de criar sindicatos na base do cartório para favorecer aliados políticos. Então, é uma solução que mostra, sim, desgaste, isolamento e um governo que chega ao seu fim de forma bastante melancólica, Thiago. Bom dia, Vera. E ontem ficamos sabendo que o PTB desistiu da designação de um ministro para o Ministério do Trabalho. Isso é a declaração, inclusive, do Roberto Jefferson. Isso indica um loteamento do governo Temer? Ele deixa muito claro, né, quem é o dono dos ministérios. Os donos dos ministérios são os partidos, Joseval. Isso foi muito intensificado no governo Temer na época da votação das 2 denúncias contra o presidente por corrupção e formação de quadrilha. Então ele precisou ampliar o balcão, lotear mais cargos e deu no que deu. A gente tem denúncias no Ministério do Trabalho, tem denúncias na área ali de dados do governo, que também foi entregue ao PP e é objeto de investigação. Você denuncia em todas as áreas, e isso se intensifica também no período eleitoral, quando os seus aliados políticos colocados em postos-chave são chamados a colaborar com a campanha daquele deputado, daquele senador que o indicou. Então, daqui até as eleições, a gente deve ver muitas denúncias de uso indevido de cargos públicos para serviços privados. É disso que se trata. Ao dizer que está à disposição do presidente, o que deveria ser uma obviedade, né? Qualquer ministério deveria estar à disposição do presidente da República para que se nomeiem integrantes do primeiro escalão. Na verdade, o Roberto Jefferson está dizendo o contrário. Olha, até aqui era meu. Até aqui, quem fazia negócio nessa área era eu. Mas agora você está muito desgastado, estou te devolvendo aí o ministério, faz com ele o que você quiser, estou devolvendo esse mico. Então a gente vê que apesar da Lava Jato, apesar do Mensalão, apesar do Petrolão, o Brasil avançou muito pouco em termos de institucionalidade. O governo ainda é uma capitania hereditária loteada ali por vários partidos. Vera, em primeiro lugar, parabéns pelo triunfo, aí, pelo prêmio merecidíssimo. Agora eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, quem dava as cartas no Ministério era o Roberto Jefferson e era a filha dele ainda, porque eu te confesso que eu nem sabia o nome do ministro.
Nem eu, Augusto. Obrigada pelos parabéns, querido. Nem eu. A gente falou ontem no 3 em 1, eu falei, eu não sabia que o Brasil tinha nenhum ministro nipodescendente. Esse Elton me foi apresentado ontem, no momento em que estava sendo apeado do posto pelo Edson Fachin. Sim, quem dava as cartas era a família do Roberto Jefferson, mais um sinal de capitania hereditária. E você veja, Augusto, que o Roberto Jefferson teve o seu momento ali para se redimir de uma carreira inteira a serviço da fisiologia, né? Esse momento foi o mensalão, quando ele foi o pivô ali para desencadear toda aquela investigação. Ele se colocou como alguém que tinha sido parte do esquema, mas tinha resolvido abrir a caixa de Pandora, na época antes ainda de delação premiada, portanto, sem se beneficiar. Cumpriu pena, voltou à ativa, para quê? Para fazer as mesmas práticas, incorrer nos mesmos desvios do passado. Então isso dá um certo desânimo, um certo desalento quanto à possibilidade de renovação na política brasileira. As mesmas figurinhas de sempre, Roberto Jefferson esteve no Collor, esteve no mensalão e agora está de novo nesse fim de feira do governo Temer. Ô Vera, bom dia de